Olá, amigos. Eu sou Gilda Silva. Estou gravando mais um vídeo para o canal Ufologia Santo Tomé. É um canal que está inscrito no Instagram, no Facebook e no YouTube. Para o Instagram e para o Facebook, esse vídeo vai um pouco cortado, mas aí se quiser assistir a íntegra, é só acessar lá o YouTube, tá bom? No último programa eu falei um pouco sobre sumérios, fenícios aqui em Santo Tomé, e hoje eu vou continuar um pouco essa história, né? Falar um pouquinho mais dos sumérios, porque é uma parte que eu acho que ela tá quase assim, dentro da conversa de hoje, né? Eu vou falar sobre os sumérios, sobre os Anunnakis, que quando a gente fala em sumério, a gente também fala em Anunnakis, né? Sobre algumas teorias, né, de como que esses seres, né, dentro da história, da civilização, como eles poderiam ter influenciado aqui na cidade, mas também no contexto aqui das Américas, né? Então, vou fazer uma abordagem assim de conhecimento que a gente pode tentar assim fazer uma ponte, né, para encontrar assim alguma substância nesse assunto. Então, vamos lá. Os sumérios, né, a gente tem, alguns historiadores encontraram tábuas de argila com escrita com uniformes e que há vários tipos de relatos sobre o dia a dia do sumério, sobre apontamentos do conhecimento deles sobre os céus, planetas, né? E desconhecimentos apontam até um 12º planeta, que é o Nibiru, né? E que muita gente chama de planeta Chupão, né? Que é o planeta que vai absorver as almas, né? As almas que não forem aceitas aqui no planeta, né? Para a transição. São tudo suposições, né? Que a gente escuta aqui e ali, a gente vai juntando coisas, juntando peças e a gente chega aqui na história dos Anunnakis, né? Esses apontamentos, né, lá em argila, eles dão assim uma certa direção para a gente entender um pouquinho quem são os Anunnakis, né? E se de fato eles existiram, né? Se eles existiram, se eles permaneceram, o fato é que esses apontamentos são muito assim categóricos, né? E muito certeiros daquelas influências desses seres chamados Anunnakis, que eram humanoides, né? Humanoides e seres físicos, né? Mas a gente entende que é interessante a gente observar que tem uma lista dentro desses apontamentos que fala que os reis sumérios eles viveram muito tempo, né? Que eles governaram cerca de 500 anos, 1000 anos, e chega até a ter um rei que governou 200 mil anos. Imagina, né? Quanto tempo vive um rei humano, né, dentro da nossa configuração para governar tantos anos assim, né, um reino. Então a gente começa assim vira como isso virou como se fosse uma lenda, como se fosse um mito, mas são tantos detalhes que se passa sobre tudo isso que a gente começa até a duvidar, né, se de fato eles existiram ou não, né? O fato é que existem apontamentos em epopeias que falam até de naves, né? De que um pássaro gigante de ferro desceu do céu e teve contato com os sumérios e teve um convívio, teve informação. E por aí a gente vai analisando, né, a parte da ufologia envolvida na questão dos sumérios, né? E as possibilidades, né, das influências desses seres de fato aqui na cidade. Bom, a gente voltando aqui um pouquinho para o olhar, aquilo que eu já comentei no vídeo passado, sobre a intenção dos sumérios em relativo à busca do ouro, né? E a gente vê que a questão do ouro aqui na nossa região, principalmente em Minas Gerais, que é uma região mais rica, né?
em relação à questão da extração do ouro, da existência do ouro, a gente consegue perceber que quando a gente vai buscar informações sobre a parte folclórica dessa região, a fala do folclore da mãe do ouro, né? A mãe do ouro, que a gente, dentro da ufologia, a gente compreende como sendo sondas ufológicas, como se fosse algo tecnológico e não sobrenatural. Então, a gente vem pesquisando bastante essa coisa das sondas relacionadas à mãe do ouro, a incidências locais, quando o horário, que tipo de locais ela mais a incidência, né? Falando aqui da nossa região, Santo Tomé das Letras, ela tem um terreno muito parecido, né? Na verdade, acho que é a mesma serra, que envolve aqui essas regiões, as cidades aqui próximas, principalmente a cidade de Luminárias, né? A cidade de Luminárias, até quando eu cheguei aqui em Santo Tomé, que eu vim morar aqui, que vim conhecer a cidade, eu fiquei surpresa com o nome da cidade de Luminárias. Eu até pensei, nossa, deve ter alguma fábrica, alguma coisa que artefato que fabrica luminárias, para ter esse nome, né? Eu deduzi, né? Para quem está chegando, né? Eu deduzi que fosse isso. Mas depois, com o tempo, falando pesquisando aqui e ali, a gente descobre que o nome da cidade é Luminárias por conta da quantidade de avistamento nas montanhas das tais bolas de fogo, que chamam de Mãe do Ouro, enfim, canépulas, canópulas, e aí sempre envolvendo o folclore da aparição da Mãe do Ouro com a questão da ufologia, né? A gente fica naquela... por conta da quantidade de avistamento que a gente percebe assim, no natural e não no sobrenatural, que de fato ela tem uma referência de tecnologia ufológica, né? Aqui mesmo, aqui no meu sítio, onde eu moro aqui em Santo Tomé das Letras, né? Uma pessoa que frequenta aqui minha casa, tá vendo? Avistou uma dessas sondas, né? E ela comentou que era uma bola, parece uma bola de luz meio opaca, que circula e vai descendo assim, beirando o morro, beirando a montanha. E é interessante perceber que sempre a questão da Mãe do Ouro está ligado à questão do ouro de fato. E sempre onde ela está passando, sempre existe ouro. Por que eu estou falando isso? Estou entendendo essa parte do folclore. Estou voltando lá nos Sumérios, nos Anunnakis. Os Anunnakis tinham essa intenção de buscar o ouro, né, de correr atrás do ouro, e por conta de levar, né, esse ouro para o planeta deles lá, por motivo de que a atmosfera do planeta estava com um problema sério, que descobriram que o pó do ouro iria reintegrar a atmosfera do planeta deles. Embora esses seres Anunnakis fossem seres humanoides, né, bem semelhantes a nós, existem várias situações ligadas à existência, inclusive, sobre que eles são responsáveis pela criação do homem, conforme nós somos. Disseram, inclusive, que para ajudar na extração do ouro, eles criaram uma certa categoria de humanos mais adiantado, mais forte, mais braçal, para conseguir extrair esse ouro de forma mais fácil. Voltando a falar que se são seres de fato tecnológicos avançados, com mais conhecimento do planeta e do universo, certamente eles tinham tecnologia, tinham ferramentas para fazer essa análise dos locais no planeta onde poderia haver mais ouro, né? E a gente sabe pela história da conquista, né, das Américas, que alguns locais eles são muito ricos, né, no minério. E a gente sabe que em Minas Gerais sempre foi um estado, um local, de alguma forma explorado, né, por aqueles povos que estavam tentando buscar novas terras, tentando buscar novas paragens, buscar novas riquezas. Então, voltando a fazer essa analogia entre os Sumérios, Anunnakis e Santo Tomé das Letras, essa região de Minas Gerais, não só Santo Tomé, quanto o contexto de cidades no estado de Minas Gerais que são riquíssimas, né, no minério, assim como outros lugares também aqui no Brasil,
em que a gente observa, né, fragmentos, né, de que povos de civilizações antigas passaram aqui pelo Brasil, né. No outro vídeo eu vou gravar um pouco mais para falar das entidades que frequentaram, que de alguma forma investiram e ajudaram, né, na parte dos conhecimentos e que acabou alavancando um pouco, né, as civilizações aqui nas Américas, principalmente aqui na América do Sul, essa região aqui do Peru, da Bolívia, região aqui da Amazônia, do Brasil. A gente aponta bastante influências de povos e civilizações antigas em que eles falam de entidades que chegaram, que eram luminosas, e tem uma referência assim, muito específica para falar dessas entidades. Então, assim, a gente percebe que alguma coisa teve de influência externa aqui para aprimorar o conhecimento civilizatório da nossa região, né? Então, a gente está aqui tentando decifrar essas possibilidades, né? Então, a gente volta a falar que o folclore, a mãe do ouro, está diretamente relacionado às questões da ufologia. E aí fica aquela dúvida, né? Os sumérios, assim como os incas, como os maias, como os astecas, e algumas civilizações de grupos, né, nativos, que elevaram muito essa categoria de conhecimento, principalmente na área da tecnologia, são civilizações que desapareceram, do nada sumiram, assim como os sumérios. Os sumérios desapareceram. Eu acredito que de tempos em tempos, como o nosso planeta é dividido em ciclos, né, e a gente percebe que a cada final de ciclo, em média a cada 2000 anos, eventos bastante categóricos acontecem a nível planetário que acaba provocando algumas mudanças radicais, né, desde lá do sumiço dos dinossauros, né, e situações que ocorrem, como o dilúvio, que eu vou voltar a falar sobre isso também, sobre em um momento que o planeta também foi envolvido com uma questão da chuva de meteoro, que destruiu praticamente também o planeta. Então a gente percebe que de tempos em tempos, civilizações chegam e somem e desaparecem. E geralmente envolvido nesses desaparecimentos dessas civilizações, ocorrem também situações em que a gente percebe que esses grupos também estavam explorando os canais subterrâneos do planeta, né? Aí fica aquela pergunta, será que esses seres, quando chegam no final daquela era, do tempo deles, eles não somem para um mundo, um aspecto subterrâneo, ou um mundo extrafísico que a gente não conhece, né? Será que eles, de repente, também não buscam outros territórios para se afastar da parte do planeta físico, do plano que a gente conhece como o plano material, da superfície, né? Será que eles também não buscam se retirar por alguns canais, para uma nova oportunidade para reaparecer, como agora, por exemplo, que nós estamos no final de um ciclo, em que todos estão apontando, não, agora é a era que os seres vão reaparecer, agora é a era que eles vão voltar, os canais, portais estão abertos, os portais estão disponíveis. Então, são suposições que eu queria trazer aqui para a gente estar conversando, estar trazendo um pouquinho mais, pincelar um pouquinho mais desse conhecimento, desse olhar aqui em São Tomé das Letras, porque São Tomé das Letras tem essa grande incidência de avistamentos de naves, que a gente sabe que são naves, que a gente não tem dúvida, né? E essa grande quantidade também de pessoas que relatam estar em contato com o mundo extrafísico dentro de uma dimensão paralela aqui na cidade. São inúmeros relatos, inúmeras pessoas que apontam para essa situação, para essa possibilidade. Então, eu estou aqui nesse canal, abrindo essa conversa, para estar assim, aos poucos a gente está conversando, está esmiuçando, e eu vou voltar a falar um pouquinho mais sobre essa parte de pessoas que relatam estarem em contato em situações
extradimensionais. Eu posso dizer que eu também já vivi experiência nesse campo e várias experiências também na área do avistamento de naves, né, que eu percebo que elas fazem a ponte, que elas estão entre o nosso mundo físico e o nosso mundo extrafísico. E aí, fechando essa conversa, né, para a gente estar se perguntando mais sobre essas sombras, sobre a Mãe do Ouro, sobre as questões do folclore na nossa região, se elas não estão de fato interligadas com essas questões ufológicas, até que ponto, né, a vinda desses seres, como os Anunnakis, a gente também pode abrir precedente que a existência de outros seres dentro da nossa atmosfera, convivendo com a gente em espaços intradimensionais, não é? E que nem tudo que a gente pensa vem só do espaço, mas sim, determinado tempo vieram, mas e se estão aqui junto conosco ainda, se eles ainda permanecem nesse sistema, né? Então, assim, só para a gente parar, pensar um pouquinho e refletir sobre essa possibilidade. Na próxima semana eu vou falar sobre essas entidades, né, que como eu falei na semana passada, que é o Sumer, né, que poderia ser Sumério, o Sumer, que é uma entidade ligada à fundação da cidade de São Tomé das Letras. Então, aí eu vou falar um pouquinho do Sumer também. Hoje eu falei da bola de fogo, da Mãe do Ouro, e semana que vem eu falo do Sumer. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima. Fique com Deus.